Olá, investigadores otakus! Sejam muito bem-vindos ao lado mais sombrio da realidade aqui no canal Annie Crime Zone, onde a gente mergulha fundo em casos criminais reais, histórias perturbadoras, mistérios complexos e episódios que desafiam a nossa percepção de confiança, manipulação e justiça. Maio chegou, e como vocês já sabem, este é o mês especial aqui no canal, dedicado a histórias envolvendo mulheres que cometeram crimes chocantes. Casos que nos fazem refletir sobre até onde pode ir o desespero humano, os limites da mente e as falhas de um sistema que, muitas vezes, não consegue intervir a tempo. O vídeo de hoje traz uma história real, profundamente perturbadora, mas também extremamente complexa. Porque, diferente de muitos casos que já vimos aqui não existe uma linha simples entre culpa e inocência. Existe doença mental, sofrimento e uma tragédia que poderia, talvez, ter sido evitada. Hoje vamos falar sobre Andrea Yates. Mas antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum caso novo, porque isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Aqui no Annie Crime Zone, a gente investiga histórias reais que parecem saídas de um roteiro de suspense, mas que aconteceram de verdade. Agora vem comigo entender todos os detalhes desse caso. Tudo começa em Houston, onde Andrea nasceu em 2 de julho de 1964. Filha de uma imigrante alemã e de um pai de ascendência irlandesa, ela cresceu em uma família católica tradicional, sendo a mais nova de 5 irmãos. Durante a juventude, Andrea era vista como uma jovem inteligente, disciplinada e promissora. No ensino médio, ela se destacou academicamente, participou da Sociedade de Honra Nacional e chegou a ser capitã do time de natação. Nada, absolutamente nada indicava o que viria anos depois. Ela seguiu a carreira de enfermagem e se formou em 1986 pela Escola de Enfermagem da Universidade do Texas. Trabalhou como enfermeira registrada em um centro de tratamento de câncer, uma profissão que exige empatia, controle emocional e responsabilidade. Mas por trás dessa imagem de estabilidade, existiam sinais de fragilidade emocional desde cedo. Durante a adolescência, Andrea já havia enfrentado episódios de depressão e até pensamentos suicidas. Em 1989, ela conhece Russell Yates, também chamado de Rusty. O relacionamento evolui rapidamente, e eles se casam em 1993. E aqui entra um ponto crucial. O casal compartilhava uma visão muito específica sobre família. Eles acreditavam que deveriam ter quantos filhos a natureza permitisse. E foi exatamente isso que aconteceu. Entre 1994 e 2000, Andrea teve 5 filhos. 5. Em poucos anos. A rotina da família era intensa. Eles chegaram a morar em um trailer pequeno, depois passaram um período vivendo em um motorhome, um espaço ainda mais limitado para uma família que só crescia. Imagine 5 crianças, pais e toda a rotina diária concentrados em um ambiente apertado, com pouca privacidade e poucas condições de descanso. Mais tarde, eles retornaram para Houston, mas a dinâmica da casa continuava extremamente exigente. Andrea era responsável praticamente sozinha pelos cuidados dos filhos, todos muito pequenos e com necessidades constantes. Não havia uma rede de apoio consistente, e o isolamento social começou a se tornar cada vez mais evidente. Outro ponto importante é que a família seguia uma visão de vida bastante rígida, com forte influência religiosa e a crença de que deveriam ter o máximo de filhos possível. Isso aumentava ainda mais a pressão sobre Andrea, tanto física quanto emocionalmente. E foi após o nascimento do 4º filho, Luke, que tudo começou a mudar de forma mais visível. Andrea entrou em um estado profundo de depressão pós-parto. Mas não era uma depressão comum. Ela começou a apresentar comportamentos preocupantes. Ficava apática, evitava contato,
Negligenciava a própria rotina e tinha dificuldade até para realizar tarefas básicas do dia a dia. Com o tempo, os sintomas evoluíram para algo ainda mais grave. Andrea passou a apresentar episódios de psicose pós-parto, uma condição rara e severa, marcada por pensamentos desorganizados e dificuldade de interpretar a realidade. Em 1999, a situação chegou a um ponto crítico. Andrea foi encontrada pelo marido extremamente abalada, com sinais claros de ansiedade intensa e descontrole emocional. No dia seguinte, ocorreu um episódio grave que levou à sua internação. A partir daí, ela iniciou tratamento psiquiátrico e passou a utilizar medicação específica. Em alguns momentos, demonstrava um nível profundo de sofrimento, com falas que indicavam perda de esperança e grande fragilidade emocional. E mesmo com todos esses sinais claros, ainda havia algo que agravaria ainda mais a situação. Após esse período, Andrea começou a apresentar sinais de depressão pós-parto e, posteriormente, de psicose pós-parto, uma condição rara e extremamente severa que pode causar delírios, perda de contato com a realidade e pensamentos perigosos. Em 1999, a situação chegou a um ponto crítico. Andrea tentou tirar a própria vida por overdose. Depois disso, foi internada e começou o tratamento com medicamentos antipsicóticos, incluindo o Haldol. Durante esse período, médicos chegaram a alertar claramente o casal. Andrea não deveria ter mais filhos, mas esse aviso foi ignorado. Pouco tempo depois, ela engravidou novamente. Em novembro de 2000, nasce Mary, a quinta filha. E por um breve momento, parecia que Andrea Yates estava melhorando. Ela chegou a apresentar sinais de estabilidade, como se o pior já tivesse passado. Mas essa melhora era frágil. Muito frágil. Porque existia um histórico recente de interrupção de medicação, especialmente do Haldol, que havia sido essencial no controle dos sintomas psicóticos anteriormente. E então acontece um fator decisivo. Em março de 2001, o pai de Andrea morre. Esse evento teve um impacto devastador. Depois disso, o estado mental dela entra em colapso rápido e progressivo. Andrea passa a apresentar um comportamento profundamente alterado. Ela praticamente para de falar. Responde pouco ou nada quando alguém tenta se comunicar e passa longos períodos em silêncio absoluto. Ela também começa a se automutilar, um sinal claro de sofrimento psíquico extremo. Além disso, ela abandona completamente atividades básicas. Para de se alimentar adequadamente, deixa de cuidar da própria higiene e demonstra um nível de apatia que preocupa toda a família. Outro detalhe importante é que Andrea para de amamentar Mary de forma repentina, o que também chamou a atenção de familiares, já que isso não fazia parte do padrão anterior dela. Mas talvez o aspecto mais marcante desse período seja o agravamento dos delírios. Andrea mergulha em uma leitura obsessiva da Bíblia, mas não de forma comum. Ela passa a interpretar os textos de maneira distorcida, dentro de um quadro típico de psicose pós-parto. Ela começa a desenvolver crenças de culpa extrema. Acreditava que era uma mãe ruim, que estava falhando espiritualmente. E, mais grave ainda, que seus filhos estavam condenados. Em alguns relatos posteriores, Andrea afirmou que acreditava que, por causa dela, os filhos não cresceriam justos e estariam destinados à perdição. Esse tipo de pensamento não é apenas religioso. Ele é um sintoma clássico de psicose, onde a pessoa perde a capacidade de diferenciar realidade de delírio. Nesse período, Andrea também apresentou um comportamento extremamente preocupante. Ficou em estado quase catatônico em alguns momentos, sem reagir ao ambiente ao redor. E há um detalhe que muita gente não conhece. Pouco antes do crime, ela chegou a encher a banheira em um dia comum, no meio da tarde. Mais tarde, ela confessaria que, naquele momento, teve a intenção de causar a morte das crianças. Mas desistiu. Ou seja, o que aconteceu em junho não foi um impulso repentino. Já existia um risco concreto, identificado antes. Mesmo assim, após avaliação médica, Andrea foi liberada para voltar para casa. E continuou sendo responsável pelos filhos. Nesse período,
Andrea passa a ter delírios religiosos. Ela acreditava que era uma mãe ruim, que seus filhos estavam condenados, que eles não seriam salvos e que algo precisava ser feito. Mesmo assim, ela continuava sendo responsável pelas crianças, apesar de recomendações médicas para que nunca ficasse sozinha com elas. Agora presta atenção nisso, porque esse detalhe muda completamente a forma como entendemos o caso. No dia 20 de junho de 2001, em Houston, a rotina da casa parecia seguir como qualquer outra manhã. Russell Yates saiu para trabalhar, como fazia normalmente. Naquele período, ele havia começado a deixar Andrea sozinha por curtos intervalos de tempo, algo que, segundo ele, fazia parte de uma tentativa de ajudar na recuperação da autonomia dela. Mas existe um detalhe crucial. O médico responsável havia orientado que Andrea Yates não fosse deixada sozinha com as crianças. Mesmo assim, naquele dia, ela ficou. A mãe de Russell, Dora, estava a caminho da casa e chegaria cerca de 1 hora depois para ajudar com os cuidados. Era um intervalo curto, teoricamente controlado. Mas essa 1 hora foi o suficiente. E aqui entra outro detalhe importante. Segundo relatos posteriores, Andrea esperou exatamente o momento em que ficaria sozinha para agir. Em depoimentos, ela afirmou que sabia que, se o marido estivesse presente, ele a impediria. Ou seja, não foi algo completamente impulsivo. Houve uma escolha de momento. Dentro daquela casa, tudo parecia silencioso por fora. Mas, internamente, Andrea já apresentava sinais graves de psicose pós-parto, com delírios ativos e uma percepção completamente distorcida da realidade. Outro ponto que investigadores destacaram depois: o cachorro da família, que normalmente ficava solto, estava preso naquele dia. Há a hipótese de que isso tenha sido feito para evitar qualquer interferência durante o que ela pretendia fazer. Nada indicava para quem estava de fora o que aconteceria naquele curto espaço de tempo. Nenhuma movimentação suspeita. Nenhum pedido de ajuda. Apenas uma casa comum, com uma situação completamente fora de controle acontecendo por dentro. Durante esse intervalo, Andrea Yates levou cada uma das crianças até o banheiro da casa. E, uma por uma, ela causou a morte delas por afogamento, sem interrupções, sem ninguém para interferir. Mas existe um padrão nos acontecimentos que chamou muita atenção dos investigadores. Ela começou pelas crianças mais novas. Após cada ato, Andrea colocava os corpos sobre a cama, alinhando-os lado a lado e cobrindo-os. Um comportamento que, segundo especialistas, pode estar ligado a um estado mental profundamente desorganizado, mas ainda com traços de ritual ou lógica interna. A única exceção foi a bebê Mary, que inicialmente permaneceu na água. Outro detalhe marcante é que, nesse momento, a casa ainda estava em silêncio. Não havia sinais externos do que estava acontecendo. Até que chegou o momento de Noah Yates, o filho mais velho, de 7 anos. Ele já tinha percebido que algo estava errado. Segundo os relatos, ele chegou a questionar a mãe sobre o que estava acontecendo. E, ao perceber a situação, tentou sair do ambiente. Mas Andrea o alcançou. Depois disso, ele também não sobreviveu. Após tudo, ela organizou as crianças, colocando Mary nos braços dos irmãos. E então fez algo que também chamou muita atenção no caso. Ela não tentou fugir. Não tentou esconder o que havia feito. Pelo contrário. Ligou para o serviço de emergência. E depois para o marido, Russell Yates. Quando ele atendeu, ela repetia apenas uma frase: "Está na hora." Esse caso chocou profundamente os Estados Unidos. E não apenas pela tragédia em si, mas pela pergunta que veio depois. Ela sabia o que estava fazendo? No julgamento de 2002, a promotoria argumentou que sim, que Andrea tinha consciência suficiente para entender que aquilo era errado. E por isso, ela foi condenada à prisão perpétua. Mas algo mudou tudo. Durante o julgamento, um especialista da acusação afirmou que Andrea teria sido influenciada por um episódio de Law e Order que mostrava uma mulher que matou os filhos e foi considerada insana. O problema? Esse episódio nunca existiu.
Essa informação falsa foi considerada relevante o suficiente para influenciar o júri. E em 2005, a condenação foi anulada. Em 2006, um novo julgamento aconteceu. E dessa vez, o resultado foi completamente diferente. Andrea foi considerada inocente por insanidade. Isso significa que o tribunal reconheceu que, no momento do crime, ela não tinha capacidade de compreender a realidade de forma adequada. Desde então, Andrea foi internada em hospitais psiquiátricos. Primeiro em uma unidade de segurança máxima. Depois transferida para um hospital de segurança mínima em Kerrville, Texas. E aqui entra a parte mais difícil desse caso. Porque ele não é apenas sobre um crime. É sobre um conjunto de falhas. Falhas médicas, falhas familiares, falhas sociais. Andrea claramente apresentava sinais graves de doença mental. Havia histórico. Havia tentativas de suicídio. Havia delírios. Havia recomendações médicas ignoradas. Mesmo assim, ela continuou sendo colocada em uma posição de responsabilidade extrema. Cuidar de 5 crianças pequenas. Sozinha. E isso levanta uma reflexão importante. Até que ponto uma pessoa em sofrimento mental pode ser responsabilizada por seus atos? E até que ponto o ambiente ao redor contribui para uma tragédia? Alguns especialistas defendem que esse caso é um dos exemplos mais claros de psicose pós-parto extrema. Outros apontam erros no tratamento, incluindo mudanças de medicação e altas hospitalares precoces. E existe também o fator religioso. Andrea foi exposta a mensagens extremamente rígidas e punitivas, que podem ter influenciado seus delírios. Mas isso ainda é debatido. O que não é debatido é o resultado. 5 vidas perdidas, uma família destruída, e um caso que até hoje é estudado em áreas como psiquiatria, direito e psicologia. E agora eu quero saber de você. Você acredita que Andrea deve ser vista apenas como uma criminosa? Ou como alguém que estava gravemente doente e precisava de ajuda? Esse é um daqueles casos que não tem respostas fáceis, mas tem muitas lições. Se você gosta de conteúdos assim, comenta aqui embaixo qual caso você quer ver no próximo vídeo. E lembre-se de se inscrever no canal Annie Crime Zone, porque toda semana tem história nova que vai te fazer questionar tudo. Até o próximo vídeo. Investigadores.